Oi, gente, desculpa o atraso aqui no vídeo. A gente vai continuar o que a gente estava falando semana passada, quando a gente estava falando sobre todo o currículo, a gente viu todo um panorama do currículo, e agora a gente vai continuar pegando o gancho do que a gente estudou sexta-feira sobre o estudo de palavras. Quero emendar aqui junto com o nosso currículo da educação infantil. E eu achei apropriado a gente começar falando por uma parte, para a gente já pegar o gancho desse ponto do estudo de palavras. Eu achei interessante a gente falar sobre a meditação do professor. Quando a gente está falando sobre currículo, a gente não está falando só dessa sequência de ensinamentos que a gente tem que dar, uma meta que a gente tem que cumprir. Quando a gente falou lá no treinamento que currículo é pra gente, a palavra vem de corrida, de pista e tudo mais, a gente também a gente não é só chegar lá, dar o conteúdo, pronto, acabou. É muito importante o processo, o tempo que a gente passa nessa caminhada, como que nós vamos fazer essa corrida, e a gente, para terminar a corrida, a gente precisa estar bem. Então, por mais que a gente tenha um alvo no final do ano de ter alcançado algumas coisas com os nossos alunos, como nós fazemos é extremamente importante. E aí, esse outro lance, esse pontinho, esse detalhe que eu acho bem legal no nosso currículo da Universidade das Nações, é quando ele traz para nós a meditação do professor. E na meditação do professor, a gente sempre vai ter um estudo bíblico sobre temas do currículo que vão abranger a lição daquela semana. Como eu falei para vocês, eu não tenho o Conhecendo Deus Nosso Pai impresso, eu tenho só o Conhecendo Jesus Deus Conosco. E aí eu aproveitei e peguei o tema que tá falando sobre estrela, porque quem tava na sexta-feira sabe que estrela é o meu assunto do momento, né, eu tenho que inclusive terminar esse assunto. Mas eu peguei aqui pra gente ter como exemplo o J3, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. O tema da criação, da oração, é celebrando o nascimento de Jesus. A aplicação prática, maneiras de dar. E aí a criação vai ser estrelas. E essa é a primeira parte, que dá um panorama geral do currículo, algumas ideias, né? Como eu já apresentei para vocês na semana passada, a gente já viu, vocês conhecem também, né? E a próxima coisa, a próxima parte, logo depois dessa explanação, para a gente ter um conhecimento geral, a primeira coisa que a gente vai encontrar no currículo da Universidade das Nações é a meditação do professor. E ela é riquíssima. E apesar dela ser riquíssima, não significa que a gente não pode acrescentar mais dentro dela, né? E eu acho que esse é o grande lance de qualquer currículo, que é o tanto que o professor pode acrescentar e contribuir. Então, o bom é que cada professor tem o seu currículo impresso, ou que você no seu fichário talvez faça essas anotações, mesmo que você não tenha um currículo impresso, na verdade. O ponto que eu quero chegar é que lá no seu fichário você anotar essas revelações, esses insights que tem à medida que vai estudando o currículo. Então, aqui nesse J3, a gente vai ter na meditação do professor o tema bíblico, que é o nascimento de Jesus. Então, ele vem falar das profecias messiânicas, todo o embasamento bíblico para o ensino dessa semana está aqui na meditação do professor. E a gente tem duas opções, a gente pode passar e dar uma olhadinha, dar uma lidinha, ou a gente pode fazer o quê? Estudo de palavras. E aí a gente vai se aprofundar mais no tema. Qual que é o intuito de ter a meditação do professor? Que a gente mergulhe no tema, que a gente tenha essa propriedade para falar daquilo que a gente vai ensinar. Quando as crianças percebem que a gente domina isso, que a gente respira isso, que a gente está vivendo isso que a gente está ensinando, esse princípio, elas vão ter muito mais facilidade para aprender e muito mais facilidade para acreditar naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou ensinando. Então, quando eu me aproprio do ensino, as crianças veem um canal livre, um canal aberto, para poder se interessar nisso também, porque nós nos interessamos, porque nós estamos vivendo isso aqui. Então, quando a gente fala que o professor é um currículo vivo, é porque a vida dele está exalando isso aqui, aquilo que ele está ensinando. Então, depois que a gente tem nesse currículo, pode ser que algumas lições elas venham apresentar a meditação do professor a partir da aplicação prática ou a partir da oração. Nessa lição especificamente, ele está fazendo a partir da história bíblica e a partir da criação. Então, ele vai trazer
essas promessas, alguns acontecimentos sobre o nascimento de Jesus, toda a base bíblica. E quando a gente está falando sobre meditação do professor, é muito peculiar para nós essa linguagem de meditação, porque isso é um princípio para nós como Jocum. Então, é sentar, é ruminar, é degustar. Pode fazer mais estudos de palavras. É o seu tempo de mergulhar naquele tema para que você não seja pego de surpresa, né, com nada, com nenhum imprevisto, com nenhuma falha na história, na semana, em qualquer coisa. Então, você se apropria desse ensinamento, você se apropria desse princípio para que você possa ensinar para as crianças de maneira mais segura e com mais autoridade. E aí, aqui a gente vai ter vários versículos, mas você é livre e eu te encorajo a pesquisar mais sobre o tema. E esse currículo, por exemplo, o J3, essa semana, vai ter, a partir da meditação do professor, a partir do nascimento de Jesus, a história da Bíblia, a criação, como eu falei, mas nada te impede de fazer o mesmo estudo bíblico ou um estudo de palavras a partir da aplicação prática e a partir da oração. Então, a oração, celebrando o nascimento de Jesus. A gente pode fazer um estudo de palavras sobre celebrar, sobre nascer. A gente pode fazer um estudo de palavras da aplicação prática, maneira prática de dar. A gente pode fazer um estudo de palavras sobre dar, sobre generosidade. E tudo isso vai enriquecer na hora da gente ensinar para as crianças também. Aí depois a meditação do professor continua. Você não precisa meditar tudo de uma vez. Você pode ler tudo de uma vez, mas meditar durante a semana. De preferência na semana anterior, né? Que você já chega para dar aula, você já tá meditadinho, bonitinho, ou não, ou antes de dar aula. Mas o importante é que você medite, o importante é que você estude, o importante é que você rumine, que você domine esse assunto. Então, tema da criação, depois a gente vai ver aqui na meditação do professor as estrelas. E é daqui que eu vou colar algumas coisas pro meu trabalho que eu comentei com vocês semana passada, que aqui já tinha algumas coisas, eu já sabia. E ó, que legal, né? Só que o que é o desafio para nós, a partir da luz que a gente recebeu sexta-feira? Vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Vamos trazer o que é a definição de estrela. Vamos fazer estudo de palavra-chave. Vamos trazer mais versículos. Vamos pensar a partir dos princípios, né? Então, o que mais as estrelas estão falando para nós sobre Deus, né? E aí a gente pode incrementar, porque isso vai ser verdade na minha vida, para poder alcançar essa verdade na vida da criança também. E aí depois, claro que o tempo com elas, da criação, por exemplo, sobre estrelas, vai ser coisas mais manuais, sensoriais, né? Mas para nós ficou claro isso aqui, né? O quanto Deus expressa a grandeza, a soberania, o governo dele, a partir do fato de ter criado as estrelas e elas serem infinitas. Tem coisas aqui nos versículos que eu nem tinha achado na concordância bíblica, mas aqui está. Então, tá vendo como que sempre tem assunto, sempre tem algo que a gente pode puxar. Então, você pode fazer uma lida e dar um check lá, né, nas coisas que você precisa fazer quando você está preparando sua aula. Pode fazer uma lidinha e ficar no nível da 5ª série, como foi a expressão que foi usada na semana passada. Ou você pode fazer nível hard de high school, acadêmico e doutorado e não sei o que mais. Mas aprofundar e ser uma pessoa que domina e aumentar o seu vocabulário, aumentar o seu conhecimento sobre a criação e trazer essa sede, esse desejo para as crianças também. Então fica esse desafio e esse encorajamento. Vai pegar a meditação do professor, a primeira parte do currículo é para você. E eu acho isso muito interessante, porque a gente vai trabalhar com as crianças 4 momentos do currículo, mas a primeira parte que a Universidade das Nações está nos apontando e nos apresentando é para nós, professor, porque nós precisamos ser esse currículo vivo. Nós precisamos estar completamente imergidos no assunto. Ok, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar e fazer essa conexão. Então, depois eu quero que você compartilhe. Essa semana tá na P6, né, da educação infantil. Então, eu quero que você compartilhe depois. Essa vai ser a devolutiva dessa semana. Quero que você compartilhe uma palavra da meditação do professor, um tema da meditação do professor que você tirou para fazer um estudo de palavras. E essa coisa de estudo de palavras, gente, vai ser algo que a gente vai falar o tempo todo. Então, uma coisa que eu queria te encorajar a pensar é assim: a gente não vai falar
daquele tema que está no livro e pronto, acabou, batemos o martelo naquele assunto. Nós vamos falar e nós vamos ficar falando para sempre desse assunto. Então, é estudo de palavras e a gente vai voltar nisso de formas práticas várias e várias vezes. Então, a sua devolutiva vai ser falar para mim qual foi o tema da P6 dentro de criação, Bíblia e oração lá, que você puxou para fazer um estudo de palavras mais profundo dessa semana, tá bom? Pode ser P6, P6, que é essa semana, né? Tá bom? Então, eu fico esperando a devolutiva de vocês. O que você aprendeu, porque aí não é só assim, peguei a palavra amor, digamos assim. Não, tá, tudo bem, mas o que você aprendeu a partir do seu estudo de palavra, que foi uma revelação para você, o que enriqueceu na sua vida, o que você agregou para o currículo a partir do seu estudo de palavras, dentro da meditação do professor, tá bom? E se, por exemplo, acontece lá, desculpa, eu não vi a P6, eu fui logo no J3 por causa das estrelas, mas como no J3, por exemplo, que já tem estrela, já tem nascimento de Jesus. Você pode pegar uma palavra de um tema que já tem, ou você pode pegar uma palavra dentro de um tema que não foi abordado dentro dos 4 pontos. Por exemplo, aqui não foi abordado oração nem aplicação prática, mas você pode fazer um estudo de palavras dentro dessas temáticas também. Espero que eu tenha conseguido explicar, tá bom? Então, fique esperando a devolutiva sobre isso. E Deus abençoe. Eu não tenho mais nada para falar, por incrível que pareça.